Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia. Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a desesperança crônica na manhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco. Isso sem contar a ânsia de vômito, reação a tal pergunta idiota. Tudo isso, tudo bem. Pessoal, tire as crianças da sala que agora a gente vai falar sobre punks, anarcopunks e na aba aí, falar um pouquinho sobre anônimos, ok? Som na caixa. Então, gente, o movimento punk, ele na verdade, os primórdios do movimento punk, ele era um movimento nihilista, ou seja, não tinha porquês, era só uma questão de rebeldia e basicamente foi um movimento musical, ok? Ele surgiu no mundo, segundo consta aí a minha pesquisa, por volta de 1973, através da banda inglesa Sex Pistols, ok? Que tinha a filosofia DIY, Do It Yourself, ou seja, faça você mesmo. Tem um documentário muito interessante chamado Botinada, a história do punk no Brasil, que conta toda essa história aqui no nosso país. Há inclusive uma controvérsia nesse documentário falando se o punk no Brasil começou ou em Brasília ou em São Paulo. Tem um Caniço, que é o baixista do Raimundos, que até brinca no documentário dizendo assim: infelizmente, para a tristeza dos paulistas, o movimento punk começou em Brasília. Mas esse documentário ele fala basicamente de todo o movimento punk na cidade de São Paulo e no ABC paulista também, tá legal? Então tudo que eu disser aqui vai ser baseado principalmente nesse documentário. Antes de falar especificamente sobre São Paulo e o ABC paulista, só dar uma rápida passagem por Brasília. Teve sim umas bandas de Brasília, a Detrito Federal, Aborto Elétrico, as próprias bandas assim, Plebe Rude, né, Legião Urbana, Capital Inicial, eu poderia dizer que eles são filhotes do punk. Eles assim têm uma atitude punk, não tem uma atitude punk em termos de vestimenta, mas em termos de letras são mais assim viscerais, né? São mais fortemente ideológicas em relação a protestando contra o sistema que a gente vive, né? Então eu destacaria Detrito Federal, Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial. Capital Inicial mais ou menos já é um pouco um lado mais comercial, tá? Então eu não tenho assim uma base muito forte para falar sobre Brasília, mas registraria esses 5. E uma outra coisa também que nesse documentário da Botinada eles falam, a rapaziada de São Paulo diz o seguinte: pô, como é que os caras lá, filho de milico, filho de diplomata, pode ser punk, se eles vivem no bem bom e tal? Então tem esse fundamento também, tem esse argumento do pessoal de São Paulo. Vamos seguir aí os argumentos da galera de São Paulo e falar mais sobre eles. Essa rapaziada, eles curtiam muito duas bandas específicas dos Estados Unidos, chamado MC5, uma, e a outra Stooges, né, que eu já dei uma olhada nas letras, também tinham um cunho bastante político. Não sei se eram chamadas punks, porque inclusive eram bandas da década de 60, e como eu falei, o Sex Pistols é de 1973, então a gente poderia dizer que é um protopunk, né? São bandas protopunks, ou seja, que vieram antes do movimento punk legitimamente falando, né? Stooges e MC5. A média de idade da galera de punks, né, do finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, era tudo 15, 18 anos, então ela era uma galera dura, não tinha muita grana, então eles economizavam mesada, economizavam dinheiro para comprar disco do Ramones, para comprar disco do Sex Pistols, era dureza. Um bairro paulista que tinha uma concentração muito grande dessa galera punk, eu não sou de São Paulo, não conheço esse bairro, quem é de São Paulo, se quiser fazer algum comentário aí, era no bairro Vila Carolina, que tinha um movimento muito grande, uma concentração muito grande nas noites lá do final dos anos 70 e início dos anos 80, que a galera se encontrava, ia na garagem da casa de alguém, tocava um punk lá. Em falar nisso, ir na garagem de alguém tocar uma música punk, o Clemente dos Inocentes, que
fala bastante sobre, nesse documentário Butinada, a história do punk no Brasil, ele fala que naquela época não existia assim uma consciência política, eles não eram politizados. Se você pegasse um jovem, botasse um casaco de couro preto, com taxinha, uns braceletes prateados tal, e uma guitarra, era punk. E uma ideia na cabeça para fazer um som era punk. Só isso, não tinha aquela coisa que hoje em dia tem, que eu já vou falar daqui a pouco nesse vídeo, mais politizada. Eles eram nihilistas, eram rebeldes, meio que sem causa mesmo. De acordo com esse documentário, o primeiro show de uma banda punk foi em 1978, no depósito de uma padaria. Foram 3 bandas que tocaram. Primeiro, uma banda chamada Restos de Nada, que inclusive os Inocentes nasceu do Restos de Nada. Uma outra banda chamada AI-5 e uma outra banda chamada Condutores de Cadáver. Olha só o nome da rapaziada, o nome das bandas, né? Condutores de Cadáver. O primeiro disco de banda punk, né? No caso disco, gente, a rapaziada mais nova que está vendo esse vídeo, disco na época era aqueles bolachões, long play, que a gente chamava vinil, né? O primeiro vinil de banda punk teve a banda Olho Seco, Os Inocentes mais uma vez e o Cólera, tá legal? Foi no ano de 1982, que aliás foi um ano bastante efervescente no movimento punk, e chamava-se Grito Suburbano. Eu, inclusive, vou deixar um link tem um vídeo com todas as músicas desse vinil aqui no YouTube. Eu acabei encontrando aí uma raridade. Eu vou deixar na descrição, quem quiser ouvir, quem tiver paciência, quem curte mais ou menos uma música punk, ouça tudo, que as letras são bem pesadas e aquele som bem barulhento mesmo, tá legal? Entre tantos lugares que a rapaziada do final dos anos 70 e início dos anos 80 tocavam, em todos os lugares que eles tocavam, teve um show que foi o marco assim, do movimento punk na época, que foi um show que houve no Sesc Pompeia, em 1982. Juntaram-se várias e várias bandas punks de São Paulo, do ABC Paulista também, inclusive vieram bandas de outros países para tocar lá no festival. Chamava-se O Começo do Fim do Mundo. Foi um marco. Esse ano, em 2012, fez 30 anos desse show. Então houve uma comemoração lá no Sesc Pompeia de São Paulo. Infelizmente eu fiquei sabendo disso agora. Também, se eu soubesse, não sei se eu poderia ir, mas enfim. É bacana, assim, 30 anos depois dessa efervescência do movimento punk, os remanescentes daquela época ainda comemorarem. Realmente foi um marco. Eu até diria, humildemente, que depois desse boom do movimento punk, que surgiram em Brasília e no Rio de Janeiro também com uma outra roupagem, né? Blitz, essa galerinha, o Traje Rigor em São Paulo também, o IRA em São Paulo, assim, o rock do Brasil realmente nasceu. Infelizmente agora morreu, né? Depois do Raimundo só veio merda mesmo. Mas eu acho que eles foram os precursores do rock nacional, que todo mundo bebeu um pouquinho dessa fonte aí, sem dúvida nenhuma. Então, rapaziada, e os anarcopunks? O que são os anarcopunks? Os anarcopunks são punks mais politizados, o que não tinha no início do movimento, tá? Eu vou ler aqui parte de um dossiê que eu achei na internet. Não sei se vou conseguir colocar a descrição nesse vídeo, porque está em PDF. Eu salvei o PDF no meu computador, mas se eu não me engano, eu não salvei o link do site, o endereço eletrônico onde tem esse dossiê aqui. Mas eu vou ler aqui para que ele assim resume bastante preciso, de forma bastante precisa, o que é o movimento anarcopunk, tá legal, gente? Olha só. Nós anarcopunks não apenas toleramos e valorizamos as diferenças, como também acreditamos em sua importância para caracterizar aquilo que somos, sendo de primordial importância aprender com o outro e não eliminá-lo. Ou seja, é um movimento que tem uma tolerância, não é diferente de skinhead, white power, que conforme prometido no meu vídeo sobre anarquia, eu também vou falar sobre essa galera, que é uma galera mais preconceituosa. Não vem ao caso aqui eu falar sobre eles, eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Então os anarcopunks se diferenciam muito gritantemente, vamos dizer assim, desses outros movimentos, porque eles têm uma tolerância, eles acreditam nas diferenças, não tem essa de querer eliminar ou querer sair na porrada, tá legal? O movimento anarcopunk tem como histórico toda uma luta de resistência à massificação, à opressão, de luta ao lado das minorias, não como auxiliar ou salvador, mas como mais um grupo constituinte das lutas existentes que emergem e se movimentam nas margens da sociedade, não por ibope ou rolê, mas por uma necessidade. Pois somos punks, porque precisamos ser. Estamos envolvidos nessa luta por necessidade, por sermos nós parte das minorias, sem nos deixar esquecer de nossa história
e de nossos antepassados que tão bravamente lutaram e tiveram seu sangue derramado. Essa é a nossa história, a história dos colonizados contra os povos colonizadores. A forma mudou, mas a essência não. Disfarçada e mascarada, a opressão continua a existir, sendo mutante e se constituindo de diversas formas, tirando a máscara e mostrando sua cara simplesmente no nosso dia a dia. Ou seja, a opressão deixou a máscara cair e sutilmente vai dominando, a gente vai massificando, a gente vai bitolando, vai criando uma lavagem cerebral em nossas cabeças, e os anarcopunks estão aí, conforme essa parte desse dossiê que eu li aqui agora, combatendo essa opressão, essa massificação, essa bitolação que o nosso sistema tenta colocar em nossas cabeças. Sobre os anônimos, teve gente que depois que viu aquele meu vídeo sobre anarquia me mandou mensagens pessoais no meu canal do YouTube perguntando se os anônimos de hoje seriam os punks do passado. Eu diria que tem a mesma atitude, tem o mesmo sentimento de revolta, né? São politizados, inclusive o que contribui muito para essa politização é a internet, a velocidade da informação que a gente tem hoje, né? E-mail, a tecnologia, basicamente tecnologia. Então eu diria que os anônimos, na minha modesta opinião, são punks cibernéticos, né? Respondendo essa galera que mandou mensagem pessoal para mim em relação a isso, apesar de que eu também já tinha respondido. Aquela máscara é baseada no Guy Fawkes. O Guy Fawkes foi um soldado britânico que no dia 5 de novembro de 1605 tentou explodir o parlamento britânico, né? O que são os anônimos? Os anônimos, gente, é uma ideia, nada mais que isso. Não existe assim uma explicação mirabolante, entendeu? Anônimos pode ser eu, pode ser você que está assistindo esse vídeo, pode ser o seu vizinho, pode ser algum parente seu, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu chefe, né? Anônimos é uma ideia, é aquela ideia de não ficar estagnado, não ser fruto da manipulação e da opressão que a mídia, né, tenta mostrar pra gente, que todos os governos tentam mostrar pra gente ou esconder da gente, né, outras informações, entendeu? Então, inclusive, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de outubro, no dia 5 de novembro pode ser que aconteça alguma coisa, não sei, vamos ver aí, entendeu? Então, Anônimos é isso, basicamente é isso, não tem uma explicação mirabolante. É você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa e usar aquela máscara do Guy Fawkes. E no caso a máscara obviamente é para as pessoas se protegerem de alguma reprimenda, né? De alguma, vamos dizer assim, de alguma perseguição política que seja de qualquer governo, de qualquer esfera, seja municipal, estadual e principalmente federal. É preciso deixar claro que o movimento Anônimo não é composto apenas de hackers, tá, gente? Dentro do Anonymous tem uma galera hacker também, inclusive eles derrubam sites de governo e tal, que é uma forma que eles encontram de poder protestar, e mostrando também a fragilidade desses sites governamentais. Mas os Anônimos não são apenas essa rapaziada, tá legal? São eles também. Ah, Flávio, quer dizer que você acha certo os caras entrarem em sites governamentais e derrubarem? Olha, eu não acho nem certo nem errado, eu acho que eles só demonstram a fragilidade desse sistema que se vangloria de ser fodão, de controlar tudo. Eles vão lá com a, enfim, capacidade, ou enfim, o que eles sabem em termos de tecnologia, e derrubam o site. É uma forma de protesto mais incisiva, apenas isso. Tá legal, gente? Uma outra coisa também que eu já vi aqui no YouTube, gente sendo ameaçada porque apoia político tal, político de tal vertente, sendo ameaçada por anônimos. Olha, eu acho que essa galera que está sendo ameaçada por esses supostos anônimos, na verdade, esses caras que estão ameaçando não são anônimos, porque anônimos eles não ficam especificamente atacando um político, não. Eles atacam todo o sistema, eles protestam contra todo o sistema de uma forma mais macro, tá? Eu não vejo quem é realmente do movimento Anônimos legítimo, não vejo em nenhum momento atacar um político especificamente ou um candidato a um cargo eletivo, que é o que eu vi há pouco tempo, que eu andei vendo aí sobre vídeos, né, de pessoas que estão sendo atacadas por supostos anônimos ou supostos blogueiros. Isso aí, rapaziada, numa boa, isso aí não são anônimos nem aqui nem na China, podem ser imitações de anônimos, tá? Porque os verdadeiros anônimos, pelo que eu acompanho aí em vídeos, como observador, tem nada a ver atacar pessoalmente alguém. E já indo na aba desse assunto anônimos,
Eu vou falar rapidamente sobre um camarada que tem um canal aqui no YouTube, que é o Otário Anonymous, né? E esse Anonymous dele é com Y e com OUS no final, exatamente como é a ideia Anonymous, né? Inclusive, eu descobri ele aqui no YouTube sozinho, ninguém me indicou. Eu já repliquei 2 vídeos dele. Eu nunca entrei em contato com ele, não sei se esse Anonymous que ele botou, ele se refere à ideia, né? A ideia Anonymous, eu acredito que sim, né? Porque ele poderia ter colocado anônimo em português, mas ele botou Anonymous como é a ideia. Então eu acho que ele está fazendo a parte dele, ele já abraçou a ideia. E os vídeos dele são todos voltados para atacar as propagandas enganosas das grandes empresas que vendem gato por lebre, né? Então, eu acho que todo mundo já conhece ele. De qualquer forma, eu vou botar aqui na descrição do vídeo o canal dele. Ele é muito interessante, ele já está com mais de 100 mil inscritos. E ele com certeza abraçou a ideia. Tá, gente? Então é isso. Eu cumpri aqui a minha promessa do que eu falei no meu vídeo sobre anarquia, que citei rapidamente assim, os movimentos urbanos, né, as gangues, né? Hoje falei de punk, anarcopunk, na aba aí aproveitei logo e falei sobre Anonymous, né? E talvez eu vou fazer um outro vídeo já juntando todos os skinhead, carecas do subúrbio, white power, que já é uma outra história, já é uma galera com muito preconceito. Talvez eu faça um vídeo só com eles todos juntos, como eu fiz esse, com punk, anarcopunk, e conforme a minha ideia, que eu coloquei o Anonymous junto, para também já falar sobre Anonymous, o que eu acho uma ideia muito bacana. Eu acho punk, anarcopunk e Anonymous, todos 3 muito legais, todos 3 são punks de forma genérica, cada um a seu estilo, e cada um demonstrando a sua revolta, a sua ira e a sua indignação a esse mundo podre que a gente vive, de mídia manipuladora. Eu acho que a gente não deve se levar por todas as informações que chegam aos nossos ouvidos, ok, gente? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, favoritem, positivem, comentem, e é isso. Um abraço para todos, fui!